Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre a neurociência e como este conhecimento está impactando as diferentes áreas dentro da empresa, a influência dos estudos da neurociência nos planos de gestão de pessoas dentro das empresas. Para tratar desse tema com a gente, convidamos Joana Cortez, consultora em desenvolvimento humano da Felipelli e que tem se dedicado ao tema da neurociência há algum tempo. Desde já, Joana Cortez, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. Obrigada também de estar recebendo, de estar falando sobre esse tema. Prazer estar aqui falando com você. Joana Cortez, a neurociência tem ajudado o trabalho do pessoal de recursos humanos, da turma que cuida da gestão de pessoas? É exatamente esse o ponto, Milton. Na verdade, o que a gente percebe é que a neurociência hoje, eu falo que ele é um tema que veio para ficar, né? Porque não só nas empresas, mas em vários segmentos, né? Tanto na área de marketing, jurídica, na neuroética, neurofilosofia, a neurociência é um tema que está presente. A discussão do funcionamento do cérebro está muito presente. E, no caso das empresas, não poderia ser diferente. Então, o RH tem investigado e entendido esses aprendizados da neurociência, justamente do funcionamento do cérebro, para entender qual que é o melhor ambiente, qual é o melhor tipo de líder, qual é o melhor tipo de feedback, né? Pensando numa abordagem amigável ao cérebro. Aonde que o cérebro vai fazer com que você renda mais, né? Então, nesse caso, o RH está sendo aí a porta de entrada e muitas vezes, assim, até o maestro, né, desse conhecimento dentro das empresas, se entendendo aí como que esses aprendizados mudam os processos mesmo de gestão de pessoas. Levando em consideração a importância do cérebro para o ser e Exato. que recursos humanos cuidava de pessoas. Por que se demorou tanto para olhar para isso? Era o próprio conhecimento da neurociência que não existia ainda, não havia sido desenvolvido? Então, a neurociência, ela na verdade, assim, eu falo que estudar o cérebro é uma coisa prazerosa e ao mesmo tempo angustiante, porque assim, cada vez mais a gente está descobrindo aí, e os neurocientistas encabeçando esses estudos sobre novas células no sistema nervoso, novo funcionamento das conexões. Então, cada dia, às vezes, você lê um artigo científico, no dia seguinte já tem outro artigo científico falando uma informação nova que você não sabia. Quando começou, na verdade, a neurociência, quando ela começou de fato a ter evidências, foi quando a gente começou a ter os mecanismos aí para a gente ler, né, as ondas cerebrais. Então, por exemplo, o próprio a ressonância magnética, ou mesmo o eletroencefalograma, que você consegue medir as ondas cerebrais, ajudou muito a neurociência. E isso, né, deve ter há uns 27 anos atrás que a gente começou a ter mais esses recursos de entender as ondas cerebrais. A partir disso, você começou a medir a atividade cerebral. E quando você começou a ter atividade cerebral, a neurociência tinha muito mais informação. E aí sim, os neurocientistas foram entendendo como que cada determinadas situações impactam positivamente ou negativamente no seu cérebro. A partir disso, um dos primeiros estudiosos que entrou com esse conhecimento foi o fundador do Neuroleadership Institute, que é justamente o parceiro da Filipelli, que é uma organização que junta neurocientistas, né, com pessoas que trabalham em organização, com administradores aí de empresas, e eles começaram a juntar. E o David Rock foi uma das pessoas que percebeu que muito do conhecimento neurocientífico dava para usar os aprendizados para desenvolver líderes, né? Especialmente pensando nesse líder de hoje, né, Milton? O líder que o mundo pede hoje. Ele é um líder diferente do que era no passado. De que maneira a neurociência está colaborando para a formação desses novos líderes? Então, Milton, o líder no passado, ele tinha, e inclusive era a expectativa em cima dele, é que ele tivesse todas as respostas, que ele desse o direcionamento, que ele fosse o famoso chefe. Espera aí que eu vou perguntar para o meu chefe, né? E ele tinha até essa pressão em cima dele de fato, direcionar a equipe. Hoje em dia, o que é esperado do líder é justamente que ele consiga desenvolver as pessoas. Para você desenvolver as pessoas, você entender como funciona o cérebro é fundamental. Então, só para ilustrar um pouco esse ponto. Nosso cérebro, Milton, a gente tem um princípio organizador no cérebro que é entre ameaças e recompensas. O nosso cérebro é como se a gente tivesse, a cada 5 segundos, o nosso cérebro está escaneando o ambiente e as relações e identificando se você está no momento de ameaça ou recompensa. A partir desse momento, tudo pode ser uma ameaça, né? A partir do momento que hoje em dia a gente não tem mais ameaças, olhando ali a evolução do homem, a gente não tem mais ameaças aí na caça, quando você está caçando, que aparece um leão na sua frente, você tem hoje o que a gente chama de ameaças sociais.
né? Então, por exemplo, o próprio você estar numa reunião e você ouvir algum comentário que não seja favorável, que de alguma maneira afete o seu status, isso é uma ameaça social, né? Essa ameaça social também é interessante olhar do ponto de vista quando a gente mede essas ondas cerebrais que eu te falei, essa atividade cerebral, quando a gente olha a dor física e a dor social, a gente olha a região do cérebro, é a mesma região do cérebro que é ativada. Quando você olha você olha uma dor através de uma ressonância magnética, você olha a atividade cerebral, você não consegue dizer se é uma dor física ou se é uma dor social, porque a região, a circuitaria, como se diz os especialistas, envolvido nesse processo é o mesmo, né? Então essa dor social às vezes pode ser um feedback negativo na frente das outras pessoas, o quanto que aquilo te atinge, e quando você está num estado que a gente chama num estado de ameaça do ponto de vista cerebral, a performance cai. Você fica muito menos criativo, você fica menos colaborativo, até a sua capacidade cognitiva de entender e de ler o ambiente pode cair também. Nesse caso, o RH quer trazer as pessoas para um estado de recompensa. Pois é, e eu queria entender como é que se faz essa migração, então. Porque a pressão no mundo corporativo, dentro da empresa, ela existe, faz parte do dia a dia. Então, nós poderemos estar o tempo inteiro no sentido ameaçados, Sim, se levarmos isso exato. ao pé da letra. Uhum. Agora, há como fazer essa migração e entender onde é que está a recompensa de tudo isso? Dá. Um dos pontos que a gente usa muito, e a gente dá esses treinamentos, inclusive lá na Filipelli, né, de como um líder pode usar a neurociência para conversas do dia a dia. Vou dar um exemplo simples, que é uma coisa que toda empresa faz, ou até deveria fazer, algumas não fazem com tanta frequência, que é o feedback. Né? É justamente no momento que tem um erro, que tem uma falha, que tem um fracasso, vai, digamos assim, alguma coisa deu errado, que você tem uma oportunidade de fazer um feedback, por exemplo, com uma abordagem mais amigável ao cérebro, onde você não vai se sentir ameaçado no feedback. A própria palavra feedback já é uma ameaça. Quando o teu chefe vira para você, né, o teu líder vira para você e fala assim, Milton, você passa na minha sala, por favor, no final do dia que eu quero dar uma palavrinha com você? Quero te dar um feedback? Né? Muitas vezes uma pessoa que ouve isso no começo do dia pode passar o dia inteiro tensa porque vai ouvir um feedback do chefe. Né? E o por quê? Porque o feedback sempre foi, as pessoas imaginam que vai ser recheado aí de, você errou aqui, por que que você errou, quem foi o culpado, por que que você fez isso? Muito focado no que aconteceu. E quase como um momento de bronca mesmo, de falar, pô, como é que você foi fazer isso? Né? E a ideia é que quando você usa uma abordagem neurocientífica, e isso é aprendido em treinamentos, é quando você fala dos aprendizados, focado no que você aprendeu, né? Todo mundo tem pontos a desenvolver, todo mundo eventualmente comete erros, né? Mas o que você aprendeu naquele erro e o que você pode fazer diferente no Então futuro? me ajuda assim a pensar como seria um feedback feito da maneira correta. Lembrando sempre que quando nós falamos em feedback, necessariamente o retorno não é por algo negativo. O feedback Sim, pode ser, deve ser positivo. com Mas certeza. enfim, qual é o método correto? Qual é o exemplo que você poderia dar para nós? Então, acho que um dos pontos que a gente trabalha bastante lá na Filipelli, nos nossos cursos de feedback, primeiro você tem que preparar o cérebro. O cérebro ele gosta de previsibilidade. Né? A partir do momento que o cérebro gosta de previsibilidade, quando uma pessoa senta para dar um feedback, ela posiciona sobre o que vai ser conversado. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Então, fala assim, Milton, a gente veio aqui hoje para a gente falar especificamente do projeto que você está tocando. Queria conversar um pouco sobre os aprendizados que você tem nesse projeto. Você tem um tempo para falar comigo? Já define uma área em que Exato. será feita aquela conversa. Nesse momento, O você está foco do trabalhando a tema. previsibilidade, você está trabalhando ali o que a gente chama de trabalhar a certeza do que vai acontecer. Você já deu uma claquete. Vamos falar do feedback, né? Quando você pergunta, você tem um tempo para conversar, né? E quanto tempo você tem, você já está trabalhando a autonomia da pessoa. Né? Você está, de alguma forma, pedindo aí uma permissão e respeitando o tempo da pessoa. Isso já dá aquela desarmada. Né? Uhum. Então, aquele teu estado de ameaça já começa aí a normalizar. Né? Então, você já fica mais à vontade, poxa, tá respeitando aqui a minha autonomia. Aí, a partir do momento que tá ok, você pode, ao invés de você já começar a falar suas observações, né, a pessoa que está dando feedback, já falar as suas observações, você pode perguntar as observações da pessoa. Então, fala assim, Milton, o que você acha que você está fazendo bem nesse projeto que você está tocando? Então, você bota as palavras na cabeça, né, você bota as palavras na boca da pessoa que está recebendo o feedback. Aí ela começa a falar o que ela tem feito bem, aonde que ela está se destacando, aonde que comportamento que ela está satisfeito, né, que está colocando em prática e está fazendo um efeito positivo no projeto.
Depois de falar essa parte, você pode fazer seguinte pergunta aí pensando na visão, não no passado, que é: e o que que você faria diferente? O que que você faria para ser melhor ainda mais nesse projeto? De novo, aí você está botando isso na boca da pessoa que está recebendo o feedback. Então, ela mesma começa a falar possíveis ideias de momentos que ela poderia melhorar. Por que isso? Porque está provado neurocientificamente também que quando a pessoa tem a ideia e não quando a pessoa recebe a ideia ou quando a pessoa é indicada para fazer tal coisa, quando ela faz parte da criação dessa ideia, ela se compromete mais. Então, a partir do momento que você está proporcionando o que a gente chama de insight, de ideia, de reflexão, e a pessoa cria isso, né, no momento da conversa, ela tem muito mais possibilidade de fato colocar aquilo em prática do que se o chefe fala: olha, para você conseguir fazer tal coisa, você tem que fazer isso, 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 isso. E aí, nesse momento, o líder pode se colocar, né, dando até um reconhecimento positivo, que é o que você falou. O feedback positivo ele é muito importante. Então, a partir do momento que a pessoa está ouvindo isso, fala assim: nossa, muito interessante essas ideias. Acho que você já pode, de fato, colocar em prática o que, que você precisa de mim, o que você precisa da minha ajuda para conseguir colocar isso em prática. Então, a partir do momento, o líder está se colocando à disposição para ser um parceiro e não para ser simplesmente aquele cara que vai ficar apontando o erro, né. Então, quando você usa esse tipo de abordagem, geralmente os pontos que você queria dar de feedback para a pessoa, são mencionados na boca dela, e fica muito mais poderoso, porque é já com a avaliação dela, né. Como eu me capacito para ser um neurolíder? Então, hoje em dia, inclusive lá na Filipelli tem alguns cursos, tem um curso inclusive de Leader Coach, que é justamente quando você empresta, você pega emprestado as habilidades aí de um coach, né, para você se desenvolver como líder. E a gente usa lá uma abordagem que é justamente o neurocoaching, que é com base nessa metodologia da NLI, que é esse instituto, né, de pesquisa aí global, neurocientífica. A partir disso, a gente usa o entendimento, né, do funcionamento do cérebro para você ter conversas de qualidade, para você saber agir, por exemplo, em momentos de mudança, que hoje em dia é o tempo todo. Né? Como que o cérebro reage com mudança? O cérebro não gosta de mudar, Milton. O cérebro ele tem uma tendência a trabalhar no modo de economia de energia, sabe? Que nem o nosso celular tem lá aquela. Então, o que o cérebro puder economizar e repetir os velhos hábitos, ele vai fazer. Então, de que forma você pode estimular a você ter o que a gente chama de mentalidade de crescimento? Mentalidade de crescimento é aquela, é de fato quando você acredita que as coisas que você faz, o talento e a inteligência podem ser desenvolvidos, né? Então, a partir do momento que você acredita nisso, você consegue adaptar os seus comportamentos ou criar novos hábitos em função de um contexto diferente, sem você se sentir ameaçado, porque a mudança é uma ameaça para o cérebro, né? Bom, diante de todo esse cenário que você está nos descrevendo, vamos olhar ao lado do profissional, do Uhum, colaborador uhum. da empresa. Ele deve se beneficiar também, então, dessa Sim, neurociência. Quer dizer, o sim. líder utiliza ferramentas da neurociência para entender o seu liderado. Agora, o colaborador pode usar também dessas ferramentas no sentido contrário, até para compreender o ambiente de trabalho em que Sim, ele está. sim, com certeza. Ele consegue entender melhor, inclusive, as reações que ele tem, né. Por exemplo, a partir do momento que ele se sente ameaçado, né, e ele começa a racionalizar: "Poxa, por que que eu me senti ameaçado com esse comentário? Ou por que eu me senti ameaçado porque eu não fui chamado para aquela reunião?", né. A partir do momento que ele entende qual foi o gatilho, ele está fazendo o que a gente chama, que já é um processo de ressignificação, que é racionalizar as suas emoções. Do mesmo jeito que eu estava falando para você que o cérebro tem esse princípio organizador, né, que é ameaça e recompensa o tempo todo, o cérebro tem o que a gente chama de córtex pré-frontal, que fica aqui nessa região aqui, que é a parte Essa racional. região aqui a qual você está se referindo, e o nosso É ouvinte no rádio verdade. não está É vendo, aqui perto da testa. esta região mais à frente, aqui Isso. na testa. É, até o próprio nome diz, né, córtex pré-frontal, ele fica aqui na região da testa. Ele é o que a gente chama de centro racional do cérebro. É essa parte do cérebro que é responsável pelas decisões, pelo aprendizado, pelo que a gente chama de controle de impulsos, né. Então essa parte mais racional do cérebro, quando a gente está sob uma emoção muito forte, ela fica com menos atividade cerebral. E a atividade cerebral, quando a gente se sente muito com uma emoção muito forte, quem domina é o que a gente chama de sistema límbico. Tem até alguns neurocientistas que estão chamando de sistema frontal límbico. E o que que é esse sistema límbico? É justamente o centro emocional do cérebro, né.
Então, assim, quando a gente tem até um termo que a gente fala que é sequestro da amígdala ou sequestro límbico, que é justamente quando as nossas emoções afloram e elas lideram as nossas atitudes. E isso acontece, Milton, quantas vezes as pessoas não recebem um e-mail que fica extremamente irritado, e aí é o sistema límbico que está lá tomando as rédeas do seu cérebro, e você tem uma atitude, muitas vezes, de responder de uma maneira agressiva ou de uma maneira que, se você tivesse parado para pensar e refletido antes, você não teria respondido. E como é que eu consigo sair, então, do modo irracional, no modelo límbico, que é só o emocional, para o Uhum. racional? Então, um dos primeiros pontos que a gente faz, e a gente recomenda muito, mudar o hábito é muito difícil. E tem aquele controle de impulsos que eu falei para você, que fica, né, no córtex pré-frontal, que é justamente o que a gente fala do nosso poder de veto. Ele tem segundos para agir. Então, muitas vezes, você pode treinar o seu cérebro aqui, né? E a gente tem que treinar como um músculo do resto do nosso corpo, que a gente também treina. O nosso cérebro a gente pode treinar para a gente adotar um comportamento onde se a gente, por exemplo, nesse caso que eu te dei o exemplo, de receber um e-mail que você tá louco ali para responder, para, respira. Levanta, vai tomar uma água. Às vezes você pode até escrever e deixar ainda, né, sem enviar, para você depois pensar se é aquilo mesmo que você quer falar. Porque muitas vezes, depois que você fica menos límbico e você ativa a parte racional do cérebro, que é o córtex pré-frontal, você consegue trazer mais racionalidade para aquilo. E o primeiro passo que a gente fala, que é o que eu estava te explicando, da primeira técnica que a gente chama de ressignificação emocional, que é a nomeação, que é justamente quando você entende qual foi o gatilho que te provocou isso. O que é entender o gatilho? Aquele e-mail, por que eu fiquei tão irritado? Será que foi a minha autonomia que foi ferido? Será que eu estou me sentindo injustiçado? Será que, no fundo, o que a pessoa escreveu lá era realmente, ela tem razão e isso me Exato. incomoda? Pode ser, pode ser. E de que forma, e se ela tem razão, de que forma que eu posso, se eu responder de uma forma límbica, será que vai melhorar a situação? Quer dizer, você Será que está ao invés de racionalizando. exato. Será que ao invés de responder, eu não poderia não responder e convidar essa pessoa para sentar e ter uma conversa de qualidade? Agora, você deu o exemplo do e-mail. Uhum. Se eu estou numa reunião de trabalho, eu não tenho este tempo para colocar a mensagem guardada em algum lugar e responder Sim, depois. sim, A conversa é em tempo real. sim. Como eu faço esse trabalho para não ser traído pela minha emoção? Essa é exatamente a parte mais difícil, porque ali é o que eu falo, o famoso quem sabe faz ao vivo, né, porque você tá ali no meio da reunião, você tem que fazer aquilo na reunião. Muitas vezes é aquilo que eu te falei, é a capacidade de você conseguir treinar, né. O que a gente usa, tem um modelo que a gente usa, que a gente trabalha, a previsibilidade. Então, por exemplo, se você sabe que você vai fazer uma reunião onde tem uma pessoa que, de fato, sempre que ela está presente nas reuniões, ela te desafia, de que forma você pode se preparar racionalmente para responder um desafio que você teve ali na frente de todo mundo? Se você consegue, de alguma jeito, fazer isso de uma maneira planejada, você está com o límbico mais calmo e você está ativando o seu córtex pré-frontal. Porque a tendência é que a gente não seja surpreendido com as Exato. situações que serão Mas apresentadas. mesmo A gente assim, você pode. planeja isso. O que pode acontecer até de errado durante a minha Isso. apresentação, por exemplo. Isso. Se uma pergunta for feita e se você não souber responder, o que você vai fazer, por exemplo? Você pode planejar isso. Lógico que pode acontecer a surpresa. Quando acontece a surpresa, a gente tem uma recomendação que é o seguinte: depois do momento do que aconteceu, da sua resposta, etc., mesmo que não seja uma resposta que você hoje, né, pode olhar e falar assim, nossa, foi uma resposta satisfatória, onde eu estava mais racional. Às vezes não, às vezes você realmente estava límbico e deu uma resposta que você não daria se você tivesse mais calmo. Você pode fazer uma análise que a gente chama, que é uma análise do pós, que é justamente falar assim, bom, o que aconteceu ali? Qual gatilho que me feriu? Por que eu tive aquela resposta? E de que forma? Qual foi o meu aprendizado? Que aí é aquela história que eu falei, pensar no Hum. aprendizado que você teve naquele momento e falar, o que eu faria diferente numa próxima vez? Porque, obviamente, tem muitas situações, Milton, que as coisas tendem a se repetir. Então, o que você faria diferente quando você, de fato, ficar exposto novamente numa reunião? Né? E aí quando você faz isso, você normaliza o límbico e racionaliza indo para a utilização do córtex pré-frontal. Tem um outro tema que foi proposto aqui por uma das nossas ouvintes, Uhum. Esfachini. Eu não vi aqui, pelo nome aqui eu não consigo identificar se é um homem ou uma mulher, mas enfim, que fala do modelo 4E. 4E é entenda, experimente, explore e evolua. Uhum. Modelo 4E. Se isso ajuda a construir uma situação de parceria numa situação de crise, por exemplo, ou de confronto como esse. Entenda, experimente, explore e evolua.
Eu acho que a questão do entenda, se for com o foco que eu estou te falando, Milton, se for um foco no aprendizado, uma coisa que a gente tem que evitar nesse hábito de querer entender, por exemplo, essa coisa de você entender o problema. A gente tem muitas vezes que tomar cuidado para não ficar tentando entender demais e se debruçando e gastando muita energia em entender o problema, entender o culpado, entender o que aconteceu, né? Ao invés de pensar o que você poderia fazer diferente. Então, entender voltado para o futuro, de que maneira que você pode melhorar, mais focado na solução do que de fato ficar, nossa, às vezes chicoteando aí para entender o que aconteceu e entrar no que a gente chama de drama, né? Que aí já começam a ficar muito límbico e as pessoas começam a ficar numa justificativa. Então, a dica que eu dou para esse modelo é justamente você entender de que forma que você pode agir para frente, pensando nesse conceito que eu te falei um pouco da mentalidade de crescimento. Olha aqui, ó, e aí na mensagem seguinte, o ouvinte ou a ouvinte nos explica aqui o que ela entende como 4E, que eu defini com entenda, Hã, experimente, explore e evolua, hã. e o nosso ouvinte define como engajar, escutar, explicar e executar. Eu acho mais interessante. Essa parte da escutar é muito importante. Isso é tão importante para o líder hoje, a capacidade de escuta. Você realmente escutar o que a pessoa está te falando, isso também, de alguma forma, é um conforto para o cérebro, Você está se referindo ao líder escutar, mas eu acredito que isso seja um recado para para todos todos nós, nós. porque principalmente num embate, seja ele qual for, no nível que for, me parece que muitas vezes a pessoa cria uma barreira e ela só pensa no que ela tem a Sim, dizer e não o que o outro tem a sim. dizer para ela. Como é que a gente muda esse foco e passa a desenvolver o que costumam chamar de escuta ativa? Esse é o ponto. A gente trabalha muito com a escuta ativa, e por isso que eu estava te contando que das habilidades que o líder ou, enfim, como você falou, qualquer pessoa pode aí pegar emprestado do coach é justamente a escuta ativa, né. Não é fácil, porque como você falou, hoje em dia todo mundo quer contar alguma coisa, todo mundo quer falar alguma coisa, quer dar a solução, né, quer justamente influenciar. Só que essa escuta é fundamental para que de fato você gere uma empatia, você de fato entender e você não julgar o que a outra pessoa está falando, você tentar limpar um pouco a sua própria agenda para escutar o outro, né, de fato, de verdade, o que ele tem a dizer, o que ele estava sentindo naquele momento, né. E aí, com isso, ajudar a essa pessoa que está, de alguma forma, falando, a ter, de repente, um insight que pode levar ela a uma melhora. Mas essa escuta, para essa troca, é fundamental. O Gonçalo Isassa pergunta o seguinte: como agir com pessoas no trabalho que têm uma comunicação violenta e confrontacional? Nossa, isso acontece muito, né. Tem ambientes eu mesma trabalhei já em ambientes agressivos quando eu tive uma carreira corporativa, e esse é o tipo de situação que gera aquela ameaça social que eu te falei, né. O que a gente tem visto é que, muitas vezes o RH das empresas, quando ele tem uma atividade, né, intensa nas empresas, ele procura trabalhar para evitar isso fazendo treinamentos, fazendo feedback, justamente às vezes até se um líder é extremamente agressivo, pode mandar o líder, né, pode recomendar que o líder faça um coaching, né, esse tipo de trabalho. Mas a gente acredita muito, Milton, na questão da conversa, né, das conversas de qualidade. Então, se existe essa comunicação agressiva no trabalho, que você faça uma conversa com bastante transparência para dizer, até para mostrar, do ponto de vista cerebral mesmo, quais são os impactos negativos, né, quando você tem você tem uma conversa violenta, o que acontece no cérebro das pessoas. E aí é aquilo que eu te falei, quando você se sente ameaçado, quando você se sente exposto, você rende menos, a sua performance cai. E muitas vezes ela cai tanto que você pode até ter situações de depressão mesmo na empresa e as pessoas, enfim, pedirem afastamento, justamente por se sentir não ter um ambiente de confiança, né, não tem o que a gente chama que é segurança emocional. A segurança emocional é tão importante para o funcionário, assim como entender o papel dele na empresa. Como é que a gente conta isso para o líder quando ele não trabalha com essa consciência da neurociência na liderança? Então, a gente muitas vezes pode, convidá-lo, né, a entender o que o funcionamento a gente não precisa nem falar no nome, né, neurociência. A gente pode muitas vezes convidar ele a entender qual é que funcionamento do cérebro, que tipo de comportamento que ele pode estimular nos liderados, nos funcionários, para que eles rendam mais, para que eles tenham uma performance mais positiva. E até dando o exemplo de algumas empresas que já estão fazendo isso e que conseguem, de alguma forma, criar um ambiente, Milton, que gere essa segurança,
social aí que eu te falei, essa segurança psicológica, onde obviamente quando você está se sentindo muito mais perto de uma recompensa, o que que é uma recompensa? A recompensa é um feedback positivo, a recompensa é um reconhecimento na frente das pessoas, a recompensa também pode ser financeira ou pode ser um cargo, mas quando você de alguma forma sente que você sabe o papel que você tem na estratégia de empresa e você recebe feedbacks, por exemplo, constantes, você tem uma segurança de que você de alguma forma tem um papel ali garantido e você está fazendo a coisa certa. Se você tem essa segurança, a sua qualidade, o seu rendimento é muito melhor. E isso impacta nos resultados, impacta na produtividade. Aí você começa a falar com aquele líder que quer entender o ROI aí. Qual é o meu retorno de investimento? O que, que eu vou ganhar entendendo essa história da neurociência, né? Quem conta isso pro líder é o pessoal do RH? Muitas vezes é o próprio líder. A gente tem, às vezes, em alguns casos na Filipelli, que os líderes, por às vezes se informarem, entenderem um pouco o que, que os outros líderes, às vezes globais, estão fazendo, eles procuram e eles demandam do RH. Eles falam assim: olha, eu estou vendo aí que algumas empresas, especialmente as empresas de tecnologia, estão usando esse assunto aí da neurociência para trazer de gestão de pessoas. Vai atrás disso, né? Tem muito líder que está fazendo isso porque tem hoje em dia esses líderes que falam sobre, esses líderes globais até, que falam sobre a neurociência e isso acaba inspirando. Guilherme Rangel pergunta quais são os skills mais necessários para um líder de uma empresa que está operando na nova economia e o que fazer para desenvolvê-los. Então, hoje em dia, o que a gente fala muito do líder, a gente trabalha muito com a questão do autoconhecimento, né? Tanto que a Filipelli tem ferramentas de autoconhecimento muito importantes, porque parte muito do autoconhecimento. O líder precisa se conhecer. E quando diz se conhecer, Milton, estou falando o seguinte: como eu te falei, todo mundo sabe que tem pontos mais fortes, que tem pontos mais desenvolvidos, e todo mundo sabe também que tem pontos para desenvolver. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, é o líder olhar para si mesmo e falar assim: poxa, aqui eu tenho um comportamento muito positivo, mas aqui eu posso melhorar, né? A partir do momento que você tem um autoconhecimento, você já consegue também entender o outro, né? Você também cria um olhar mais empático para as pessoas que trabalham com você, também sabendo que essa pessoa tem pontos fortes e tem pontos a desenvolver. Um outro ponto importante para o líder é o que a gente está falando da escuta ativa. Não simplesmente ele ser aquela pessoa preocupada em dar o direcionamento, mas também escutar. Escutar ideias, escutar frustrações, né? Escutar sugestões que possam mudar o processo de trabalho. Ele está aberto, ele tem essa escuta ativa, né? E ao mesmo tempo ser aquele líder que está mais preocupado em desenvolver do que necessariamente ele ter ideia, né? Ou seja, aquela pessoa que fala assim, não importa da onde venha a ideia, se a ideia for boa, tá valendo. Ou aquela pessoa, ou aquele líder que entende que às vezes ele precisa contratar até gente melhor que ele em alguns assuntos. Ele não tem que ter o conhecimento de tudo. O grande líder é aquele líder que consegue, de alguma forma, se cercar de pessoas que são, em alguns aspectos, mais especialistas, né? E consegue tirar o melhor dessas pessoas. O cérebro das novas gerações funciona diferente do nosso, no meu caso, assim, do meu, por exemplo, ou é só uma impressão? Na verdade, o que a gente vê dessas novas gerações, assim, em termos de funcionamento fisiológico, né, essa parte das ameaças de recompensas, etc., funciona igual. A resposta é É, a resposta é semelhante? semelhante. Você tem ali o que a gente chama da amígdala, né, que é uma estrutura que está no nosso sistema límbico. Ela é justamente a que integra as suas emoções, os seus sentimentos com o padrão de resposta, que o padrão de resposta pode ser tanto fisiológico quanto comportamental. Do ponto de vista desse funcionamento, é igual. O que acontece, obviamente, é que você tem aí os cérebros mais jovens, você tem aí as pessoas que estão começando no mercado de trabalho com demandas específicas, ou demandas mais fortes do que, por exemplo, a geração que já está trabalhando há mais tempo. Por exemplo, a questão do feedback que eu te falei e da transparência é uma demanda muito forte entre os novos líderes ou quem está entrando aí no mercado de trabalho, né? Tem uma ânsia de entender se está fazendo certo, se está indo pelos caminhos que vai fazer com que ele cresça. Isso é muito forte para essa geração que está entrando no mercado de trabalho. Podemos assumir, pergunta aqui que vem pelo Instagram, podemos assumir que a inteligência emocional é o tempo de resposta entre receber a emoção e expor o comportamento? Então, inteligência emocional é uma coisa até mais completa, assim, acho que isso vale também. A gente trabalha lá na Filipelli com uma ferramenta, inclusive, que mede a inteligência emocional, que é o EQI, onde a gente consegue ver o que compõe a inteligência emocional. Essa parte da resposta das emoções é um dos componentes da inteligência emocional, que é o que a gente chama justamente de controle de impulsos. Uma pessoa, por exemplo, que tem um controle de impulsos baixo,
pode justamente a sua inteligência emocional pode ser afetada, porque se ela não consegue controlar os seus impulsos numa reunião ou diante de um problema e a pessoa fica, por exemplo, alterada na frente da equipe, isso desperta um pouco aquilo que eu estava te falando, Milton, do sentimento de ameaça, né? E isso não gera impacto positivo na performance, né? Então, o controle de impulso, sim, faz parte da inteligência emocional, mas a inteligência emocional também tem outros aspectos, que tem a parte toda de como que você se expressa, tem a parte de como que você se relaciona com as pessoas, de como você lida com o estresse. Então, a inteligência emocional, ela é ainda um pouco mais ampla, mas ela também está totalmente em linha com essa questão da neurociência, né? Você promover a inteligência emocional e trabalhar a inteligência emocional, né, dos líderes também faz com que ele consiga engajar mais as pessoas, né. As pessoas ou as empresas, quando contratam, estão medindo a inteligência emocional dos seus novos Estão, colaboradores? Milton, estão. Você sabe que a gente tem feito muitos assessments para os líderes, né, lá na Filipelli, justamente para eles identificarem como que está a inteligência emocional desses líderes. E isso virou um atributo de contratação, um atributo de promoção. E um atributo também, a inteligência emocional, ao contrário da inteligência cognitiva, o famoso QI, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser trabalhada. Então, a partir do momento que você faz um assessment sobre a sua inteligência emocional e ela vai te dar uma média de inteligência emocional, ela também vai te dar aonde que você está bem e aonde você pode se desenvolver. Você consegue trabalhar, criar novos hábitos, né? E aí é interessante a neurociência porque existe um termo na neurociência chamado neuroplasticidade, que é justamente a capacidade que você tem de moldar o cérebro através de novos comportamentos. A partir do momento que você treina, que é aquilo que eu estava falando de treinar o músculo, você pode ter respostas e você pode desenvolver a sua inteligência emocional. Então, por exemplo, se uma pessoa recebe um assessment da inteligência emocional e ela tem um controle de impulsos baixo, ou ela tem, por exemplo, uma expressividade baixa, a expressividade baixa é aquela pessoa que não consegue se expressar para os demais, por exemplo, o que que ela pode trabalhar? E aí você fecha algumas ações específicas, algumas ideias mesmo de como que a pessoa pode implementar atitudes diferentes no seu dia a dia para melhorar esses aspectos da inteligência emocional. Então, de fato, os líderes estão, as empresas estão medindo a inteligência emocional dos líderes. Quer dizer então que eu tenho jeito. É só estudar um pouquinho mais, pensar e trabalhar as ferramentas da Te neurociência. convido para você fazer um assessment lá com a gente, você entender mais sobre a sua inteligência emocional e ver porque assim, eu acho, quando a gente olha a nossa inteligência emocional, é o tipo de coisa que todo mundo deveria fazer, porque a inteligência emocional para o líder é fundamental. Perfeito. Muito obrigado, Joana Cortez, aí, pela sua gentileza e por trazer parte desse conhecimento muito mais amplo que se tem nessa área da neurociência, sem dúvida, mas trazendo alguns pensamentos que certamente ajudam as pessoas agora a refletir e como podem se desenvolver nessas diferentes questões que você abordou aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Milton, foi um prazer. Como você falou, esse tema ele é muito amplo, então também queria deixar meu e-mail aqui, se alguém quiser entrar em contato comigo ou com a Filipelli, é joana.cortez, com Z, @Felipelli, Filipelli são 4 L's, né? Felipelli depois, .com.br. E aí, queria te agradecer esse espaço para você ter falado de um tema que a gente vê com tanta importância. Obrigada. Eu que agradeço pela sua gentileza, Joana Cortez, que é consultora em desenvolvimento humano da Felipelli, esteve conosco falando sobre neurociência, neuroliderança. E agradecer a você que participou dessa nossa conversa ao vivo, seja pelo Instagram, no Facebook, lá no site da CBN, fez perguntas, comentários ou apenas esteve nos olhando. Lembrando que você é nosso convidado para ir ao nosso grupo de discussões no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN, se inscrever, é de graça. E aí você pode também publicar o seu conhecimento, compartilhar o seu conhecimento com as demais pessoas do grupo. É uma maneira interessante de fazer com que esse conhecimento circule entre todos nós possamos nos desenvolver na carreira. Muito obrigado pela sua gentileza também. Até o próximo capítulo.